E aí, bom dia! Como vai você? Que alegria estarmos juntos mais uma vez para a gente falar sobre vícios de linguagem. 5h59, que legal! Obrigado por mais uma vez a sua companhia. Vamos juntos. Eu quero trazer muitas contribuições para vocês aqui hoje. Obrigado às pessoas que estão participando com a gente desde já. E existem alguns vícios de linguagem que às vezes acabam atrapalhando a comunicação, e tanto o emissor quanto o receptor acabam se confundindo, tipo assim, Então, foi esse, Então aí é bom. Então, falaremos um pouquinho sobre isso. Está começando agora mais um Insta Live sobre oratória e o tema de hoje, vícios de linguagem que atrapalham qualquer apresentação. Apesar de alguns vícios de linguagem já serem comuns para algumas pessoas, devem ser eliminados do seu vocabulário, tá certo? Numa linguagem simples, direta, quanto mais simples, melhor. Esse é um dos grandes detalhes da comunicação. Evite as palavras rebuscadas. Quanto mais simples você se comunicar, porque a essência da comunicação é tornar comum, melhor vai ser a sua comunicação com o seu receptor ou com a sua plateia, com seus ouvintes. Vamos então? Por que, Sérgio, que acontecem aí vários vícios de linguagem? Primeiro, o desconhecimento das regras gramaticais, ou às vezes preguiça mesmo, ou às vezes a convivência com pessoas que já possuem vícios de linguagem e as pessoas acabam se habituando, se embrenhando pelos ouvidos, uma má preparação também para falar em público, um hábito de preencher o vazio do silêncio com esse vício, Pois é. Então, um vocabulário pobre, uma má organização lógica do raciocínio, um improviso mal elaborado, e o desconhecimento mesmo da língua portuguesa. Eu quero saber se você está me ouvindo bem, está chegando bem aí o meu áudio para você. Gratidão pela sua vida, tenha um feliz dia. Estamos iniciando agora mais uma jornada, até o terceiro dia da nossa jornada sobre oratória, e ficaremos juntos até às 7 da manhã. Obrigado já pela sua audiência. Vamos juntos? Beleza? Então vamos. Já clique no sininho aí, conteúdo de graça para você. Quero comunicar também que toda terça, quinta e domingo eu estou fazendo uma live. Acredito que tenha aí dado algumas contribuições aí para muitas pessoas. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas eu espero que realmente esteja fazendo sentido para você, ok? Se você quiser, inscreva-se no meu canal no YouTube, lá no Gente Gestão e Negócios, com o professor Sérgio Martins, no meu canal no YouTube. Já clica no sininho, já se inscreve no meu canal. E aqui no meu Instagram, Sérgio Martins, mestre de cerimônias, compartilhe o meu conteúdo e ajude a outras pessoas que precisam conhecer mais sobre esse assunto. O nosso lema sempre é amor ao próximo, ok? Vamos ver se tem aqui já alguém. Ok, tá chegando bem para você aí? Beleza? Bom dia. Obrigado, seja bem-vindo, muito obrigado. Bom, eu sou Sérgio Martins, tenho quase 30 anos de profissão na área da comunicação social, 20 dos quais como cerimonialista e mestre de cerimônias. Sou estudante do comportamento humano, apaixonado pelo ser humano. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, mais eu me encanto. Sou especialista em psicologia jurídica, gestor com pessoas, jornalista e radialista e também empresário do ramo da educação e atuo no cooperativismo. O nosso patrocínio da nossa live é com muito orgulho e muita honra, é do Polo da Faculdade Favene aqui em Petrolina, Polo da Faculdade Favene, que fica no mesmo prédio da AECOS. Inglês para quem tem pressa, intensivo de férias, conversação, viagens, negócios, agronegócio também, ok? Todo o arcabouço de tradição da Escola AECOS de língua inglesa aqui em Petrolina.
Aprenda inglês de verdade com a Escola de Língua Inglesa AECOS. E também vamos aqui, Associação Tigre de Proteção Veicular, roubo, furto, incêndio, colisão, perda total, vidros, faróis, retrovisores, motorista amigo, rastreamento, monitoramento, guincho, olha, muito serviço para você, auxílio de chaveiro, táxi emergencial, clube de vantagens Tigre. Aqui, com certeza, o seu veículo está em boas mãos. Tigre Proteção Veicular em Alagoas, Pernambuco, Sergipe, brevemente, no outro estado do Nordeste. Ok? Obrigado a toda a equipe da Associação Tigre, Cobertura Nacional, Tigre Proteção Veicular. Quer mais informações? Entre aí no Instagram, agora não, depois que terminar essa live, no Tigre Proteção Veicular. Obrigado então a Polo da Faculdade Favena em Petrolina, mais de 1.200 cursos de pós-graduação e 28 cursos de graduação. E Escola de Língua Inglesa AECOS e a Associação Tigre de Proteção Veicular. Você quer nos ajudar nessa live? Entre em contato comigo, saiba como, tá? E faça parte do nosso time de parceiros. No dia 2 de fevereiro eu falei sobre quais os princípios básicos da boa apresentação em público. No dia 4 eu falei quais as habilidades e atitudes para melhorar a comunicação. Dia 9, hoje, terça-feira, quais os piores vícios de linguagem numa apresentação que acaba atrapalhando, né, o percurso da sua oratória. Então vamos lá, então. Eu quero saber a sua opinião sobre as dicas que eu tenho divulgado aqui na live. Tem sido interessantes para você? Está fazendo sentido? Quais outros assuntos você gostaria que eu pronunciasse? Que eu falasse aqui, que eu comentasse? Faça perguntas, questione, tire suas dúvidas. Farei todo o possível para respondê-las todas. E aí? Tá chegando bem aí o meu áudio? O vídeo, tá tudo bem? Vamos lá. Tá tudo bem aí? Quero saber aí um sinal de vocês aí, sinal de fumaça, tambor. Bora. Bora, minha gente, vamos lá. Sérgio, o que são vícios de linguagem? Vícios de linguagem são alterações defeituosas das normas da língua padrão provocadas aí por ignorância, falta de letramento, a falta da educação formal, um relaxamento, descaso por parte do falante. E existem dezenas de classificações e modalidades ou categorizações de vícios de linguagens. Sérgio, como eliminar o vício de linguagem? É por isso que você está aqui nessa live. Daqui a pouquinho eu vou explicar tudo, como eliminar os vícios de linguagem. Mas eu queria saber se está chegando bem aí, se todo mundo está legal, ouvindo bacana, se o meu áudio está tranquilo. Por aqui parece que está tudo ok. Vamos lá. Os vícios de linguagens são conhecidos como barbarismo, solicismo, arcaísmo, neologismo, solicismo, ambiguidade, cacófato, eco, pleonasmo, gerúndio. Enfim, existem vários vícios de linguagem e eu quero destacar apenas estes aqui hoje. Por exemplo, um gerundismo clássico que tem aí afetado muitas secretárias, muitos operadores de telemarketing. Eu vou estar ligando, eu vou estar fazendo, eu vou estar falando, eu vou estar atendendo. Gente, o que eu acabei de falar aqui é um vício grotesco de gerúndio, ou gerundismo, né? É um vício muito grotesco.
pelo amor do Pai, a partir de hoje, vamos parar com esse negócio de vou estar ligando, vou estar falando, vou estar passando, vou estar fazendo. Lembre-se, não há necessidade de usar 3 verbos numa expressão, né? Isso é um vício de linguagem que a língua portuguesa classifica como gerundismo. Então, como que eu posso resolver isso, Sérgio? Vou pesquisar, vou ligar, vou passar, vou pedir, vou completar. Não preciso usar 3 verbos. Vou estar fazendo, vou estar ligando. Vou ligar, vou fazer, vou passar. Seja mais direto. Além disso, passa a ideia que você vai fazer isso no futuro e não agora. Vou estar fazendo, vou estar falando. Ninguém merece esse vício danado chamado gerundismo. E esse vício se alastrou de modo tão corriqueiro, inadequado, inexistente ou insistente, e que às vezes nós achamos que nós estamos errados ao falar vou ligar, vou fazer, e nós nos pegamos no vício de também às vezes pronunciar isso. Então, a partir de hoje, para do vou estar fazendo, vou estar ligando, 3 verbos, excessivo demais, gerundismo, vou ligar e vou fazer, ok? Trago outro clássico de Hollywood também, do cotidiano do falante, um defeito de linguagem chamado de pleonasmo. Já ouviu falar de pleonasmo? Pode até não ter ouvido, mas essa palavra ela está muito comum no nosso vocabulário do cotidiano. Eu garanto que desde criancinha você já falava pleonasmo, já soltava algumas pérolas de pleonasmo, mas ninguém contava isso para você. Sabe, exemplos de pleonasmos clássicos: entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo. Viu como que você já deve ter falado muitos pleonasmos por aí ao longo da sua vida? Vi com os meus próprios olhos, há muito tempo atrás, certeza absoluta, adiar para depois. Essas são, diríamos aí, os grandes clássicos corriqueiros do pleonasmo, e temos também palavras, frases de pleonasmos um pouco mais sofisticadas. Por exemplo, nós usamos, às vezes, até clássicos literários, né? Existem 3 tipos aí do pleonasmo. Tem o pleonasmo literário, tem o pleonasmo vicioso e tem aquele pleonasmo, o pleonasmo clássico que eu acabei de dizer agora. Vamos ao pleonasmo literário. Chovia uma triste chuva de resignação. Chovia uma triste chuva. Se chovia, realmente era chuva. E rir meu riso e derramar meu pranto. Rir já é riso. Tiradentes teve a sua cabeça decepada. Quem escreveu isso foi o grande escritor aí da língua portuguesa. Quando amanheceu o dia, o sol brilhava. Se amanheceu, o sol brilhava, né? Claro que pode amanhecer também, dia nublado, não ter sol. Mas se amanheceu e o sol brilhava, se amanheceu o dia, o sol brilhava, é um pleonasmo literário. Dividi o chocolate com meu irmão em 2 partes iguais. Se você dividiu o chocolate, pode ser que não tenha sido em partes iguais, ou metades iguais. Se é metade, são iguais. Ou partes, pode não ser igual. Entendeu isso, a diferença? Se você dividiu o chocolate em partes, pode até não ter sido igual. Mas se você diz que dividiu em metades, as metades são iguais, tá? Se são metades, 100% de uma coisa, você divide a metade, são 50%. Então, se não é 50%, não são metades. Se são metades, não são, tem que ser 50%. A Bíblia também traz pleonasmos aí do tipo, e José sonhou um sonho, né? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Quem se humilhou, humilha-se a si mesmo. Se se humilhou ou humilhou-se, é a si mesmo, tá certo?
Vamos agora a dois tipos de pleonasmo vicioso, né? Aquela repetição de palavras inúteis, desnecessárias, como nós já dizemos aqui, por exemplo, surpresa inesperada, ok? Surpresa inesperada, subir para cima, elo de ligação. Se é elo, é de ligação, minha gente. Encarar de frente, eu tenho de planejar antecipadamente. Se eu planejei, é antecipado. Repetir de novo. Quem repete, repete de novo. O de novo está em excesso. Tão logo é um pleonasmo. Consenso geral. Se é consenso, é geral. Unanimidade de votos. Se é unanimidade, é de votos, né? Ou se é unanimidade, já está dentro do consenso. Sorriso nos lábios. Ninguém sorri pela orelha. Pode até sorrir um pouco com os olhos, mas o sorriso subentende-se da boca, tá? É dos lábios. Novidade inédita. Se é novidade, é inédita. Comparecer pessoalmente. Gente, isso daí eu vejo todo dia, principalmente para quem escreve para jornais, para blogs, comparecer pessoalmente. Ninguém comparece ausente, ninguém comparece se não for de corpo presente, minha gente. Tá? Isso é um pleonasmo absurdo. Gritar alto. Fulano gritou alto. Se gritou, é alto. Se ele não falou alto, não gritou. Anexar junto. Já ouviu essa? Anexar junto. O corpo carbonizado ardia em chamas. Se o corpo está carbonizado, automaticamente está em chamas. Desnecessário dizer. Uma coisa que eu vejo muito também escrito aí em alguns blogs da região é requintes de crueldade. Minha gente, requinte nunca foi de crueldade. Se é requinte, é de sofisticação. Se é crueldade, não é de requinte. Crueldade de maldade não tem requinte algum. Mas por que, Sérgio, que todo mundo fala requintes de crueldade? É vício de linguagem. Acha bonito, acha interessante? Não, eu vou repartir também. Eu vou falar isso também, que deve ser legal, deve chamar atenção, deve ser bacana. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se é requinte, não é de crueldade. Se é crueldade, não é requinte, tá? Outra coisa, hemorragia de sangue. Se é hemorragia, já é de sangue. A palavra hemo deriva-se de sangue, ok? Labaredas de fogo, cego dos olhos, surdo do ouvido, abertura inaugural. Se é inaugural, é abertura. Pessoa humana. O mundo está tão carente de gestos, de comportamentos, de atitudes do ser humano, por isso que eu gosto de estudar o ser humano, que quando alguém faz alguma coisa bacana, tá aí uma grande figura, né? Uma grande pessoa humana. Se é pessoa, tão logo já é humana. Viúva do falecido. Olha, essa é forte. Viúva do falecido. A seu critério pessoal. Oh, meu pai, a seu critério já é pessoal. Mas eu tenho outra aqui que vai dar o que falar, que é um barbarismo. Também um vício de linguagem. Por que o barbarismo, Sérgio? Quando o vício de linguagem é cometido com excesso de língua inglesa, tá? O excesso da língua inglesa no vocabulário português também é chamado de barbarismo. Pessoal, mas eu queria saber se você está ouvindo bem aí o meu áudio. Tá legal? Tá tudo tranquilo? Estamos ao vivo? Tá tudo bem? Quero saber a sua opinião. Vamos lá? Vamos voltar aqui. Eu quero saber se tá ouvindo bem. Não. Ok. Vamos continuar aqui então. Se não estiver ouvindo bem, pode falar. Eu estava falando aqui de barbarismo, né? Alguns dizem, ao final do evento teremos um coffee break. Minha gente, se é ao final do evento, não é break. Pelo amor de Deus.
Se break significa pausa, intervalo, então logo no meio do evento. No final do evento, não é break, com certeza. É o final. É o the final. É o final. Se for servido no meio do evento, minha gente, o correto é falar um lanche, um blush, um coquetel, um petisco, café, tá? Não é coffee break. Não, porque no final nós vamos servir um coffee break. Acha lindo isso? Oh, meu Deus do céu. Me dá uma vontade de corrigir a pessoa. Às vezes eu, com muito jeitinho, eu dou a dica, né? Olha, chama a pessoa, deixa eu te dar uma dica, não é coffee break, pode chamar de lanche. Agora, outras duas que vão dar polêmicas. Eu já vi aluno escrever no final de artigo científico referência bibliográfica. Minha gente, se é referência, ela é bibliográfica, né? Se são referências, não há necessidade da palavra bibliográfica. Ah, Sérgio, mas e se ele pesquisou isso no artigo, se ele pesquisou na internet, se ele buscou isso em livros? De qualquer forma, é referência. A palavra bibliográfica ela está em excesso. Então, logo, é um vício de escrita, tá? Outro pleonasmo vicioso são erros bobos e crassos da língua portuguesa que incomodam as pessoas que leem ou as pessoas que ouvem, né? A repetição dessa ideia supérflua. A essência da comunicação é tornar algo comum. Então vamos lá, outros vícios de linguagem: barbarismo, arcaísmo e solicismo. Começando pelo barbarismo, desvio que acontece às vezes na pronúncia, na flexão, na ortografia ou na semântica. Pronúncia problema. O correto seria problema, não é, minha gente? Problema, aí é claro que é um barbarismo gigantesco. Sérgio, mas as pessoas mais humildes, né, elas falam problema. Ok, não tem problema que uma pessoa humilde fale problema e você entende, não há problema. Eu estou me referindo a pessoas que trabalham com comunicação, pessoas que trabalham com a língua, pessoas que trabalham numa apresentação, em palestras. É claro que às vezes o mais importante não é como se fala, o importante é o que se fala. Você pode falar o seu português ruim, você pode falar, se pronunciar com vícios de linguagem, mas se você transmitir o seu recado, se tornou comum a outra pessoa, tudo bem, eu concordo plenamente. Não há problema nessa questão, nesse quesito. O importante é tornar comum ao seu ouvinte. O que você não pode é, numa comunicação, falar com vícios de linguagem repetidas vezes e isso acabar tirando a atenção do seu ouvinte, da sua plateia, e você acabar atrapalhando a sua apresentação. De acentuação, por exemplo, eu dei um exemplo de pronúncia, problema, agora vamos na questão da acentuação, você escrever rúbrica, quando o correto é rubrica, não tem acento agudo no U. Ortografia também, mexer com CH, o correto é mexer com X. Na flexão, eles proporam, quando o correto seria eles propuseram. Na semântica, o concerto da Orquestra Sinfônica escrito com letra S. Minha gente, concerto, se é de orquestra sinfônica, é com C. Com S. Concerto, de concertar, de ato de concertar, é com C, ok? Não esquece isso jamais. Agora, ontem eu estava numa reunião e, infelizmente, eu escutei essa pérola de erro terrível, né? De uma língua portuguesa, um vício terrível que algumas pessoas ainda insistem em pronunciar. Os cidadãos exigem os direitos na sociedade. Gente, se são sociedades, são cidadãos. Se nós estamos falando que é um direito da comunidade, da sociedade, né, o correto será sempre pronunciar cidadãos e nunca cidadões. E aí você está lá no meio de uma palestra,
você está no meio de uma apresentação e você solta uma pérola dessa de cidadãos, é claro que você vai chamar atenção e a pessoa vai deixar de prestar atenção no seu conteúdo para prestar atenção no seu erro grave de uma pronúncia incorreta da língua portuguesa. Não há necessidade de repetir aqui o que eu já disse, que, claro, em determinadas situações o mais importante é o conteúdo, mas eu digo para você que cuidado com essas derrapagens, que isso pode atrapalhar, de repente, a sua apresentação. E quando a pessoa percebe isso e deixa para lá, tudo bem. Pior quando você percebe e você quer corrigir e acaba se atrapalhando e a sua apresentação ficando defeituosa. Outro erro da língua portuguesa é o solicismo, né? O famoso erro de concordância, de regência ou de colocação. Por exemplo, fazem 3 meses que não nos vemos. Criatura do céu, pelo amor de Deus, não fazem 3 meses. Faz 3 meses. Quer ver um outro erro de regência? Vou no banheiro, vou no cinema. Se você vai ao banheiro, vai ao cinema, tá? Esse é o correto. Um erro de colocação pronomial e a chuva tá rolando lá fora. O sol hoje não brilhou aqui em Petrolina e aqui no centro de Petrolina, aliás, aqui no bairro Vila Eulália, aqui chove agora torrencialmente, tá certo? Então, um erro de colocação pronominal. Não segurei-me para falar sobre a mãe dela. O correto seria me segurei, não segurei-me, tá? Outra dica interessante, toda vez que você escrever um texto, peça alguém para fazer uma correção, pede alguém para dar uma lidinha, ok? Então, às vezes, por preguiça, ela nem procura no corretor ortográfico e aí o problema é que vai passar batido e outra pessoa vai ler ou vai ouvir essa pronúncia e vai atrapalhar. Um erro de linguagem também chamado de arcaísmo. O próprio nome arcaísmo subentende-se de uma coisa em desuso, arcaico, retrógrado, antigo, fora do habitual, tá? E não venha dizer agora, né? Tem alguns que dizem aí, inventam, né, palavras, não, isso aí é retrô. Oh, meu Deus, não existe retrô na língua portuguesa. O que existe é arcaísmo, né? Me lembro muito do personagem Rolando Lero, né, de um programa de TV, quando eles fantasiava um conteúdo para chamar a atenção do professor para ao tentar no final receber um 10. Mas o que ele sempre recebia era um 0 e ainda um palavrão do professor se dirigindo a ele. Então, vós me ser, né? Vós me ser, isso já tão antigo, não se usa mais. Ceroula, para substituir a famosa cueca, ou a calçola da calcinha, tá? Ou do biquíni. Outro sim, quiçá, a guisa de, né? Apalermado, rapazola, são termos arcaicos, retrógrados, que não se usa há muito tempo na língua portuguesa. A menos numa novela de época, lá dos anos 1930, 1920, você vai ouvir alguém dizendo essas palavras mais antigas, arcaicas, né? Eu sei que até hoje tem gente que chama farmácia de botica. Fazer o quê? Tem gente que não sabe nem diferenciar entre farmácia e drogaria. Para muita gente é a mesma coisa. Se é farmácia, subentende-se de manipulação. Se é drogaria, são chamados dos éticos, dos alopéticos, né? Dos fitoterápicos, tá? Então não é da manipulação, tão logo não é drogaria, tão logo não é farmácia. Se é farmácia, não é drogaria. Sérgio, existe drogaria que tem o nome de farmácia na frente. Às vezes o próprio farmacista, o dono da farmácia, não sabe que farmácia é diferente de drogaria. Bom, são erros da língua portuguesa clássicos que de tanto fazer
acaba incorporando na linguagem habitual e a gente acaba pensando que isso é normal. Gente, a língua portuguesa ela é muito dinâmica, né? A comunicação ela deve ser viva, ela deve ser para cima, ela deve ser incorporada às coisas que vão acontecendo de novidade. É normal a língua ser incrementada, novos vocabulários e ela ir mudando. A língua é um eterno processo de mutação, a nossa língua portuguesa, ok? Eu vou polemizar um pouco, mas é claro que eu preciso falar desse erro da língua portuguesa ou de algumas pessoas que usam na comunicação chamado de estrangeirismo. O estrangeirismo é a invasão da língua inglesa sobre a língua portuguesa. Sérgio, mas falar inglês é importante no mundo de hoje? E até que ponto isso não é bom? Olha, eu não estou falando de você aprender a língua inglesa, muito pelo contrário, eu quero que você estude a língua inglesa, porque a língua inglesa está presente há muitos anos no Brasil, né? Desde a colonização também, junto com os portugueses, os espanhóis, ingleses menos, mas a língua portuguesa é muito importante, ela está presente. A língua inglesa está presente no agronegócio, a língua inglesa está presente nas viagens, a língua inglesa está presente na conversação no trabalho, mas na tecnologia, na medicina, na ciência, está recheado de língua inglesa. Agora, se você puder, na sua conversação, numa palestra, dar preferência para a língua portuguesa, você está no Brasil, tão logo no auditório de portugueses ou de brasileiros, tão logo você deva usar a língua pátria, a língua portuguesa. Mas o inglês está tão impregnado na nossa língua portuguesa, que há muito da língua inglesa dentro da língua portuguesa que nós, às vezes, não nos damos conta. É verdade. Isso é bom ou é ruim? Não tem bom e nem ruim. O bom é você valorizar a sua língua portuguesa. Ruim quando se faz em excesso, tá? Tudo em excesso é ruim, tá? Agora, toda língua passa por isso, a língua inglesa está presente no Brasil inteiro, né? E presente aí em vários países do mundo, tudo muda, as pessoas mudam, né? O mundo muda e claro que a língua também não vai ficar estática. Isso sempre existiu e sempre existirá, tanto o inglês, quanto o francês, quanto o espanhol, né? Na área empresarial, por exemplo, o inglês está muito presente no ramo da tecnologia, da informática, da medicina, do agronegócio, no salão de beleza, nos restaurantes, nas mídias, na moda, palavras como shopping, outdoor, show, marketing, beauty hair, salon, coffee break, são palavras que foram aportuguesadas, incluídas no nosso vocabulário da língua portuguesa e as pessoas falam como hábito normal. Então, uns culpam a globalização, outros o imperialismo americano e outros culpam o avanço da tecnologia. Mas de uma coisa é certa, né? Algumas palavras que já estão incorporadas, não há problema algum, tá? Você incorporar a sua língua portuguesa no momento da sua fala. Você não pode o exagero que também chamamos do americanismo. Valorizar a nossa língua portuguesa é muito importante. Vamos ao que importa, vamos a mais um vício de linguagem, denominado de linguagem inclusiva. Vamos lá. Se liga nessa. Isso aí eu descobri há pouco tempo. Eu estava numa palestra e um professor me disse: Sérgio, você usou essa expressão e essa expressão não se usa. E eu falei: caramba, professor, que bacana, eu lhe agradeço. E sabe o que é? Você começar uma apresentação, começar uma palestra, começar uma live, começar um workshop, começar alguma palavra em algum lugar, alguma saudação e você iniciar dizendo: olá a todos e todas.
Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu me lembro, inclusive, do José Sarney, lá na década de 80, quando ele abria o seu pronunciamento oficial do presidente da República, José Sarney. Ele dizia: brasileiros e brasileiras. Bom, é claro que isso é desnecessário. Isso é chamado de linguagem inclusiva, vício de linguagem e denominado de linguagem inclusiva. Só que de inclusiva não tem muita coisa não, tá? Quando eu digo, por exemplo, boa tarde a todos, eu já contemplo todos, tá? Trata-se de um princípio gramatical de português que não herdou do latim esse gênero neutro e cabe ao masculino quebrar o galho nesse papel, abarcando também aí o feminino. Segundo uma pesquisa que eu fiz do jornalista meu xará, Sérgio Rodrigues, a rebelião de certos falantes contra isso, que deu no modismo, que intrigou aí tanto a mim quanto você, todos e todas, bem-vindos e bem-vindas. Isso aí é uma coisa do último quarto século passado, tendo como centro irradiador o meio universitário americano, que passou a tentar mudar a linguagem como uma forma de mascarar problemas sociais que não eram possíveis ou não se conseguiam resolver na realidade. Aí eles, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma linguagem inclusiva, e aí mascaravam um problema social e usava essa chamada linguagem inclusiva. Não, vamos fazer uma linguagem inclusiva que a gente lava a nossa consciência. Isso nada mais é do que um modismo errado de vício de linguagem. Você até pode não concordar comigo, mas não deixa de ser um vício de linguagem, uma linguagem errada, denominada de linguagem inclusiva. Tá certo? É um erro você começar uma palavra dizendo bom dia a todos e todas, bom dia a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Quando você fala bem-vindos, você já está chamando a todos e agradecendo a todos pela presença, ok? De volta então à questão de brasileiros e brasileiras, bem-vindos e bem-vindas, né? Trata-se dessa bobagem populista. Daí, inclusive, surgiu esse sucesso entre os políticos, né? Que é inegável aí, né? Esse querer generalizar, né? O gênero, né? Na fala. Não, porque se eu falar só bem-vindo, eu estou sendo machista na minha cultura, né? Então eu preciso reparar um vício antigo do machismo e eu preciso falar de gênero. Nada mais isso é uma grande imbróglio, enrolação, e isso nada mais é do que um vício de linguagem da chamada linguagem inclusiva, ok? Então, eu quero chamar a sua atenção para isso. Eu agradeço ao Sérgio Rodrigues, jornalista. Se você quiser saber mais sobre linguagem inclusiva, pesquise depois na internet Sérgio Rodrigues Linguagem Inclusiva, que você vai ver muitas informações a respeito desse defeito da fala de a todos e todas. Pode parar com isso. Se você quiser falar bem, não precisa usar essa linguagem inclusiva, eu recomendo. Um outro erro também de linguagem é a tal da ambiguidade e cacofonia. Sérgio, mas que danado é isso de ambiguidade? Nada mais é que uma frase de duplo sentido, de interpretação. Vamos aos exemplos. Antes deixa eu explicar a palavra interpretação. Gente, a palavra correta é interpretação e não interpletação. Tem gente que acha que está arrasando falar interpretação. Eu respeito, mas isso dói os ouvidos quando a gente ouve. O correto é interpretação. A mãe de Priscila entrou com sua maleta na casa. De quem era a maleta? Da mãe da Priscila. Bom, se é da mãe da Priscila, ou da mãe ou da Priscila. A mãe de Priscila entrou com sua maleta na casa. Então, isso é um erro, é uma ambiguidade. Depois você vai pensar melhor sobre isso e vai entender a frase que eu falei. Vou deixar mais uma para ilustrar. Joana pegou seu namorado correndo na rua com a outra. Peraí, de quem estava correndo? Joana
ou o namorado. A outra, é interessante isso, né? Às vezes vejo esta pérola por aí. O policial matou o ladrão que reagiu à voz de prisão em sua casa. Como assim? Quem estava na casa de quem? O policial ou o ladrão? Preste atenção na frase. O policial matou o ladrão que reagiu à voz de prisão em sua casa. Isso é chamado de ambiguidade. Então vamos corrigir na hora de escrever e na hora de falar. Faz muito bem, obrigado. Agora essa é cômica, gente. Parece piada, mas é verdade. Uma placa na loja de roupas estava escrito: senhor cliente, por medida de segurança é proibido entrar na loja de bonés. Era uma loja que vendia vestuário, artigos de moda. Tão logo também ela vendia bonés. E se vendia bonés, como que era proibido entrar na loja de bonés, se ela também vendia bonés, né? Então, preste atenção, porque isso aí também é um clássico vício de linguagem. Vamos ao cacófato ou cacofonia, aqueles sonzinhos desagradáveis de uma palavra formada junto com a outra. Eu não vi ela, né? Ele não viu ela. Eu amo ela. Maria nunca gasta. Ela tinha visto seu cachorro. Márcio beijou a boca dela. Cuba lança livro de artista popular. Cuba lança. Não rola. Cobramos porcada laranja. O porcada está em excesso. Vou mejar. Quero dizer, vou ali, né? Não numa necessidade fisiológica, vou mejar, né? Eu tenho pouca fé. Pouca fé? Até entendo que alguns têm pouca fé, outros têm fé demais, né? Fui repreendido pela dona Raimunda. Pela dona, ela estava vestida dona Raimunda. Então vamos procurar uma outra palavra para exemplificar a repreensão da dona Raimunda. A dona Raimunda vai ficar satisfeita com isso. Uma perguntinha que nunca cala é: olha aí que eu fiz agora, um erro de linguagem, um vício. Sim, claro, mas eu fiz proposital, né? Por que proposital? Porque toda vez que você fizer um texto, e eu já falei isso aqui anteriormente, vou repetir para quem está chegando agora na live, toda vez que você fizer um texto e for publicar, pede alguém para dar uma olhadinha mais criteriosa, pede alguém para fazer uma crítica, tá? Pede alguém para revisá-lo, ou então busca lá no corretor ortográfico do Google, ok? Algumas palavras podem passar batidas, outras palavras vão saltar os olhos de quem lê ou os ouvidos de quem ouve e não ficar legal. Mais duas super dicas, é o neologismo e preciosismo. Vamos mexer o bolo que a fila tá andando, vamos correr, porque o tempo urge, o tempo não para, já dizia aí o velho Cazuza. Então, neologismo é o nome dado a uma nova palavra criada, uma palavra já existente, a qual é atribuído um novo significado. O político adora criar novas palavras. Esse neologismo me lembra o famoso personagem Odorico Paraguaçu. Lembra daquela novela? O Bem Amado? Ah, Sérgio, você é bem antigo. Não, é porque eu vi a reprise e tem vários exemplos no YouTube. Não foi que eu vi naquela época, não, tá? No dia a dia percebemos muito neologismo. Vamos lá? O neologismo é você querer inventar uma palavra que não existe no vocabulário. É o neo, de novo, logismo de ingressar na palavra. Vamos então ao neologismo clássico hoje em dia? Sextei, cinquentei. Já ouvi alguém dizendo que fez aniversário de 50 anos e dizer cinquentei? Ou então chegar numa sexta-feira, opa, sextou. Essa palavra não faz parte da língua portuguesa. Não existe verbo a partir de sexta. Sexta-feira não tem verbo. Sexta não é verbo. Sextar não é verbo, tá? Isso, sextar, é um neologismo. Sextei é um neologismo.
ok? Você está tão feliz porque chegou na sexta-feira, aí usa essa palavra sextou, ok? Embora seja um neologismo, um vício de linguagem. Vamos a outros neologismos que foi incorporado na nossa língua portuguesa e a gente nem percebe que já foi incorporado. Deletar, por exemplo, é um neologismo. É uma inserção da língua inglesa incorporada à língua portuguesa que nós falamos como se fosse coisa normal. Deletar, escanear, printar, clicar, mensalão, panelaço, showmício, mimimi. Isso foram criados para atender às necessidades locais e as pessoas embarcaram nesse neologismo e todo mundo acaba falando, inclusive eu, mas não deixa de ser um erro da língua portuguesa, ok? Vamos ao preciosismo, definido pelo dicionário Aurélio como uma linguagem exagerada ou de exagerada delicadeza ou sutileza no falar, especialmente lá nos salões literários da França, no século XIII, usava muito esse preciosismo, o abuso da língua. No dia a dia já não se fala mais isso, esse chamado de preciosismo. Vamos lá, o exemplo: far-lhe-ei a teu respeito, eu levava meu cachorro para passear quando fui assaltado, eu levara, melhor dizendo, eu levara. Isso é um preciosismo da língua portuguesa. Eu me lembro do clássico do Rui Barbosa, quando o tema lá dos patos, lembra dos patos do Rui Barbosa? Aquela crônica interessante, porque diz a lenda que Rui Barbosa, ao chegar em casa, ouviu um barulho estranho vindo do pátio da sua casa, do seu quintal. Chegando lá, constatou haver um ladrão tentando levar aí os seus patos de criação, de estimação. Ele aproximou-se vagarosamente do indivíduo e, surpreendendo-o ao tentar pular o muro com seus amados patos, disse-lhe, olha aí, o chamado preciosismo da língua, disse-lhe, ó bucéfalo anacrono, não interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito da minha habitação, levando meus ovíporos à sorrelpa. Olha que coisa linda! E à sócapa. Se fazes isso por necessidade, transijo, mas se é para zombares da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com a minha bengala fosfórica do alto da minha sinagoga ou da tua sinagoga e o farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência que o vulgo denomina nada. Bom, claro que você ficou confuso. A primeira vez que li isso aqui há um tempo, eu também fiquei confuso. E o ladrão olhou para o senhor Rui Barbosa, um grande mestre da língua portuguesa, inclusive foi senador da República, deixou vários escritos preciosos, mas o ladrão olhou para o senhor Rui Barbosa e disse, doutor, ok, mas eu levo os patos ou eu deixo os patos? Um clássico da língua portuguesa. Algumas pessoas dizem que isso não aconteceu, é apenas uma lenda para ilustrar o preciosismo da língua. Se aconteceu ou não aconteceu, o fato é que está aí para nós aprendermos sobre preciosismo da língua portuguesa. Sérgio, mas como eu devo evitar os vícios de linguagem? Assim como bons hábitos, maus hábitos também são incorporados à nossa língua, são chamados vícios de linguagem. Deixa eu tomar uma aguinha. Estamos chegando à nossa live de hoje e nós estamos falando de como evitar os vícios de linguagem. Falamos dos vícios e como evitá-los. A primeira forma é identificando os seus vícios de linguagem, Procure livros, jornais, blogs e artigos que o interessem e leia diariamente
para saber como é a língua culta. É impossível se livrar, às vezes, dos erros gramaticais e gírias do dia a dia, mas você pode diminuí-los, tá? Quem escreve mais erra menos. Quem fala mais e procura melhorar o seu discurso também erra menos. Outra forma de evitar o vício de linguagem é, no momento da fala, tentar controlar a ansiedade. Nós vamos falar um pouquinho mais de ansiedade quando nós fizermos a nossa última live dessa jornada do medo de falar em público. Nós vamos falar um pouquinho mais de como contornar a ansiedade, de como administrar a ansiedade, que é um sinal fisiológico do corpo humano, um mecanismo de defesa natural do ser humano. Tá? Então, como eu posso evitar o vício de linguagem? Eu dei a dica: ler mais, escreva mais, busque o controle da ansiedade, tá? E saber controlar também a respiração vai ajudar você a controlar os seus vícios de linguagem. Crie o hábito da leitura e não tem essa de eu não vou conseguir, isso é muito difícil para mim, eu nunca li um livro completo na vida, não sei o que acontece, eu começo a ler e já deixo o livro para lá e já começo a pegar outro. Não, isso aí não tem nada a ver com vício de linguagem, isso aí tem a ver com preguiça. Tá? Com você não incorporar um bom hábito na sua vida rotineira, na sua vida do dia a dia. Se você fizer um propósito e colocar isso como meta, como objetivo e realmente traçar esse plano de ler, Sérgio, como se lê um livro de 1000 páginas, um livro espesso, um livro gigantesco? É simples. O dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, o mês tem 25, 28, 30 dias, dependendo do mês. O ano tem 365 ou 366, se for um ano bissexto. Então, é só administrar bem, lendo 5 páginas por dia, 6 páginas por dia. Ao longo de um ano, você vai ter lido um livro inteiro de 1000 páginas. Então, é apenas controle do que se faz, é criar hábitos, tá? Saudáveis no seu dia a dia. 5 páginas diárias revertidas aí a 1.800 páginas de um livro, ao chegar ao final do mês ou do ano, com certeza você já terá lido um livro espesso desse. É uma questão de prática, de força de vontade e de fazer aí uma leitura do que é bom para você. Você tem que entender o que é bom. Se você entender que é bom para você, você vai criar vergonha na cara e vai ler. Agora, se você achar que não, tudo bem, eu respeito, é um problema seu, você cuida da sua vida, eu cuido da minha, eu leio em torno aí de 12 livros ao ano, 20 livros ao ano, mas é uma prática diária que eu adotei para mim e julgo como interessante. Não quer dizer que você tem que fazer a mesma coisa, você pode ler 2, você pode ler 3, você pode ler 4 e aos poucos ir aumentando a sua leitura. Quanto mais ler, mais rico será o seu vocabulário e melhor você vai evitar os vícios de linguagem. Então é uma técnica simples de criar o hábito e é uma outra coisa importante também. Sérgio, como eu posso evitar o vício de linguagem? É lendo em voz alta. Ao ler um texto, procure ler em voz alta para você, procure entender o que está sendo lido. Tá? Convide pessoas também para ouvir o seu discurso, faça uma plateia na sua casa, reúna seus filhos, seu marido, sua esposa e leia para eles e diga para eles, olha, se perceberem algum vício de linguagem na minha fala, algum erro, me apresente, por favor, para eu corrigir, ok? Busque a ajuda de um profissional se for um erro de fonoaudiologia, se for um erro que um fonoaudiólogo tenha que corrigir, um defeito na fala, um defeito na voz, um problema, de repente, até de dislexia, aí é uma questão ligada à questão cognitiva, a dislalia, dispraxia, disfemia, que é a gagueira, deixa eu ver mais um vício de linguagem aqui, dispraxia, dislalia, disfemia, dislexia, ok? São, às vezes, alguns problemas ligados à fonoaudiologia ou até, quando mais grave, você deve procurar um psicólogo para tratar algumas questões emocionais maltratadas que estão atrapalhando a sua fala.
tá? Só quando é uma patologia, tá, gente? Quando é uma patologia, quando é um defeito na fala. Mas quando é apenas a falta de criar hábitos de leitura para você falar melhor, então é só criar vergonha na cara que resolve rápido. Tá bom? Fique de olho na sua respiração, faça boas pausas no momento da sua leitura e procure ouvir o que está falando, ver se soa bem para você. Vamos fazer uma pausa aqui agora rápida, eu quero saber a sua opinião. Tá chegando bem aí? Tá me ouvindo legal? Tá fazendo sentido para você? Sobre que tipo de assunto você gostaria que eu falasse na próxima live, ou qual pergunta sobre vício de linguagem que você queria fazer? Gostaria de fazer? Eu quero deixar à vontade, inclusive, para você criticar, para você questionar. Sérgio, olha, eu não concordo muito bem com isso. Eu penso assim, assim, assim. Beleza pura, eu vou respeitar o seu ponto de vista totalmente, tá? Não há problema nenhum. E se o erro estiver em mim, eu farei o possível para me corrigir, inclusive te agradecerei ao vivo e em cores, tá? Não é ao vivo e a cores. Isso é um erro. Se é a cores, se é cores, é em cores, não é a cores. Isso é um outro vício de linguagem que as pessoas acabam pronunciando porque ouve todo mundo pronunciar e acha que está correto. Então, se o erro estiver em mim, pode ser que uma professora de língua portuguesa me ouça falar numa jornada de oratória falando sobre vício de linguagem e ela vai notar que eu falei alguma coisa errado ou alguma coisa errada. Ela pode me corrigir com toda certeza que eu terei humildade suficiente para voltar atrás. Minha amiga, meu amigo, companheiro, meu amigo Hernandes Santos, Sandra Costa e tantos outros que já entraram participando da nossa live, muito obrigado. Estamos concluindo a nossa live de hoje no patrocínio do Polo da Faculdade Faveni, em Petrolina, no Parque Josefa Coelho, com mais de 1.200 cursos de pós-graduação, 28 cursos de graduação e mais de 1.000 cursos de capacitação. Quer dar um upgrade na sua carreira profissional? Venha para o Polo da Faculdade Faveni, entre no nosso site pernambuco1.faculdadefaveni.com ou então entre no nosso Instagram, Polo da Faculdade Faveni Petrolina, @Polo Faculdade Faveni Petrolina. Você vai ver vários cursos, várias dicas interessantes e você poderá concluir a sua graduação, fazer a sua pós-graduação ou uma capacitação presencial ou online, ok? Então, esta jornada de lives de oratória tem o patrocínio do Polo da Faculdade Faveni, Escola de Língua Inglesa AECOS, que inclusive fica no mesmo prédio, né? O Polo da Faculdade Faveni fica no mesmo prédio do Polo da Escola de Língua Inglesa AECOS, ali na Avenida Josemar Batista da Silva, no Parque Josefa Coelho, no bairro Maria Auxiliadora, bem pertinho do centro de Petrolina. E um outro patrocínio também do nossa live de hoje é Tigre Proteção Veicular. A Associação Tigre tem cobertura nacional, deu defeito, deu PT, perda total, deu colisão, incêndio, roubo, furto, problema com para-brisa, quebrou, você precisa de um motorista amigo, deu pane no seu carro, chame logo a Tigre Proteção Veicular, o telefone 0800 060 2000 e ao ligar fale que você ouviu na nossa live para você ter um desconto mega especial. Associe-se à Proteção Tigre Veicular e não fique na mão. Alagoas, Pernambuco, Sergipe, brevemente no Rio Grande do Norte e em outros estados do Nordeste. Cobertura nacional ilimitado para acidentes, cobertura e atendimento 24 horas. Quer saber mais sobre a Tigre Proteção Veicular? Entre ao final desta live no @Tigre Proteção Veicular e saiba mais. Obrigado, Tigre, com força total
participando da nossa live. Gente, muito obrigado, chegamos ao final de mais uma live. Na próxima quinta-feira nós vamos falar como devo me comportar quando tiver de falar de improviso. Eu aceito o convite ou não aceito o convite para falar de improviso? Então, um abraço, até a quinta-feira. A sua pergunta eu vou responder depois. Deus abençoe sua vida, um beijo no coração.